Então, gente, estamos dando seguimento ao debate sobre os rumos das manifestações, mostrando já o Diário de Taubaté da quinta-feira, né? Com destaque para essa notícia: comerciários unidos pela reposição do FGTS. Comerciários são os empregados do comércio e o sindicato deles está dando orientação para os empregados do comércio a entrar com ações pela reposição de perdas. Isso quer dizer que em meio às manifestações o país não para, o país segue em frente e as lutas continuam, as dificuldades continuam. Eu estou aqui com o Jairo Cabral para dar seguimento ao debate que nós começamos com o Oswaldo, e eu vou só fazer um resumo daquilo tudo que foi falado antes. Bom, primeiro, dois problemas supostos apontados com as manifestações. É que elas têm uma pauta muito ampla e que tem essa história de quererem proibir partidos e sindicatos de se mostrarem nessas manifestações. E a preocupação com isso é a seguinte: como não há uma direção clara do movimento, ele poderá acabar servindo para a oposição de direita ou a extrema-direita, ou explorar eleitoralmente esse movimento, essa insatisfação, ou dar até um golpe para quem sabe retornar a uma ditadura no país. Tá? Essa é a preocupação que tem alguns manifestado. Normalmente quem manifesta esse tipo de preocupação está muito, está muito alinhado ou é simpático ao governo Dilma, é mais simpático ao governo Dilma do que mais crítico. E os petistas, ou pró-petistas, os simpatizantes, eles dizem o seguinte: que não existe um contexto histórico e social para tanta manifestação, tanta revolta, que explicasse essa eclosão de movimento de massas assim, nesse momento. Tá. Então, agora eu vou pedir para o Jário, para ele expressar um ponto de vista um pouco diferente, que está até, de certa forma, expresso nesse outro panfleto aqui, porque nem PT nem PSDB vão mudar o Brasil. Jairo, como é que você analisa essa hipótese de que a direita, supondo-se que o governo do PT não seja um governo de direita, que a direita possa querer estar explorando esse movimento para um golpe ou para as eleições? Então, quando você cita que elementos na manifestação exigem a não inclusão de bandeiras partidárias, embora nós saibamos que alguns partidos não têm nada a ver com o governo que está aí, né? E além dessa, também as bandeiras dos sindicatos foram proibidos. Depois eu quero fazer até uma citação com relação a alguns acontecimentos lamentáveis na grande passeata aqui em Taubaté. Então, o que nós vemos é o seguinte, né? Há uma grande proliferação de grupos fascistas que tomam parte da manifestação, né? E ali eles agridem, eles destroem equipamentos, destroem símbolos dos partidos esses que não fazem parte do governo, que são críticos do governo. Alguns, inclusive estão naturalmente ligados a alguns movimentos que iniciaram, que originaram essas reivindicações todas, né? Então, esses grupos fascistas, além de agredirem alguns manifestantes que têm essa caracterização partidária, de tentarem roubar-lhes as bandeiras, destruírem as bandeiras, seja do sindicato, seja desses partidos, nós também detectamos que muitas vezes iniciam o quebra-quebra. Quebra-quebra, para fazer com que
a manifestação, que é uma manifestação pacífica, que é uma manifestação, até eu também chamaria de política, etc., seja colocado pela mídia como uma baderna, né? Como um quebra-quebra, como baderna. Então, várias vezes ficou observado isso, que são elementos que não têm caracterização nenhuma partidária, que alguns elementos, inclusive, não têm qualquer interesse no movimento, porque apresentam uma condição financeira bastante factível, né, para que seja necessário participar de manifestações, porém estão ali para fazer o quebra-quebra, tá? Eu queria inclusive mostrar o seguinte: num artigo do jornal Opinião Socialista do PSTU, na página central desse artigo, que é feito pelo Zé Maria de Almeida, que é o presidente do partido. Então, começou um novo processo de lutas no Brasil. No rodapé da segunda página, ele coloca: nem toda ação de luta é positiva, aonde ele contesta essas ações em que se quebram ou que se agridem pessoas, quebra-se o patrimônio público, né? Destruição do patrimônio público, e ainda por cima ele faz uma colocação com relação às ações desses grupos provocadores, que são de direita e inclusive elementos da polícia, infiltrados, participando do quebra-quebra para tornar as nossas manifestações como manifestações pouco políticas, né? Para descaracterizar. Tá? Então, eu vejo a presença de grupos fascistas, mas eu acho muito difícil que haja qualquer tipo de golpe, né? Porque, como nós já conversamos anteriormente, muito das reivindicações que são feitas pela população, como saúde, educação, transporte e habitação, não houve resposta do governo. Ou seja, esses grupos de extrema-direita que estão dentro das passeatas, eles parecem não ter muito um propósito do que eles querem. Eles não sabem se eles querem comandar essas passeatas ou se eles querem desarticular as passeatas. Eles uma hora atuam para desmobilizar, outra hora eles querem controlar. Eles querem ou o controle do movimento, né, naquele local, ou essa tentativa de descaracterização. Agora, eu acho que a tentativa de descaracterização é justamente porque eles não estão conseguindo levar esse movimento para a direita como eles querem. Com certeza há uma reação. Inclusive aqui em Taubaté, naquela passeata que nós participamos, né, que foi a maior de todas, acho que foi 2 semanas ou 3? Faz umas 2 semanas. 2 semanas, né? Na quinta-feira, enquanto nós estávamos todos agrupados, nós caminhamos com a bandeira da CSP com lutas. A central sindical e popular. Popular, né? Não é uma central sindical apenas, é uma central sindical e popular, onde estão também representados qualquer tipo de movimento que vem da população, não só sindical. Então o que aconteceu? Saímos com as bandeiras. Enquanto nós estávamos articulados, tudo bem. A partir do momento que de repente você ficou ali com os químicos, né? Com participação dos químicos. Eu, por motivo de trabalho, tive que sair do meio da passeata antes do final. O Mauro, que é um participante nosso amigo ali também, que é químico aposentado, também deixou por motivo de problema pessoal. O que aconteceu? Grupos tentaram e partiram para cima das moças, né, num ato covarde das moças que ali estavam, e fizeram com que elas abaixassem. Estavam com bandeiras da CSP com lutas. Fizeram com que elas abaixassem as bandeiras, senão eles partiriam para a agressão, tá? Independente de ser mulher ou não. Então, quer dizer, foi um ato covarde de algumas pessoas. E grupos do PSDB
ligados ao Diretório Central Estudantil da Universidade de Taubaté, alguns elementos do DCE. O que fizeram? Começaram a jogar água a partir da rodoviária velha nas mesmas participantes. Tá? Aí, quando elas utilizaram uma palavra de ordem não à violência, eles tiveram que abaixar, porque senão ficaria ruim. Né? Mas depois a tentativa desses grupos mais à direita foi... Do que eu me lembro mais foi de uma pessoa que estava tentando assustar os demais com bombinha. E que ele estourou bombinhas até ali dentro daquela cobertura na Avenida do Povo. Aquilo também... Que daí ecoou bastante, até parecia tiro. Exatamente. Nós estávamos juntos aí. Mas as pessoas não fugiram não, as pessoas não correram. Ficaram. Então, essas tentativas todas, né? E eu me lembro também depois de umas moças que estavam caminhando usando camiseta como máscara e só usando sutiã. Que eu não sei o que elas estavam fazendo ali. Por que elas tiraram a camiseta e passaram a usar como máscara. Isso eu me lembro. Mas, como eu disse da outra vez, o resultado acabou sendo uma manifestação também contra o governo do PSDB no município. Sim, com certeza. Porque o governo do PSDB, a hora que a pessoa se elege, ela assume a responsabilidade de enfrentar os problemas. E se ela não enfrenta os problemas, a população vai se manifestar e reclamar. Agora, você, além disso, o que você acha que é mais factível as pessoas reivindicarem como reforma para ter um resultado mais próximo do que elas querem? Então, Mauro, o que eu tenho visto, o que eu tenho sentido é o seguinte: as pessoas elas estão procurando respostas para os seus problemas imediatos. Né? Quando a presidente vem e fala em reforma política, é uma coisa que nós queremos e tudo mais, mas eu não vejo essa reivindicação na rua. Eu vejo o pedido de saúde, eu vejo o pedido de melhoria no transporte, de melhoria na saúde, particularmente na saúde, que é um caos. Né? Todos nós que tivemos a oportunidade ou a necessidade de utilizar o serviço público pronto-socorro, sentimos essa necessidade. Certo? Então, eu hoje vejo na rua o seguinte: as pessoas estão procurando respostas, estão procurando alternativas para os seus problemas mais imediatos. Quais são esses problemas? Habitação, saúde, em primeiro lugar, educação e transporte. Né? A habitação ficou um pouco esquecida por causa do problema do plano, né? Que o governo caracterizou aí como Minha Casa Minha Vida. E né? agora como é que é? Minha Casa Meu Sonho? Meu sonho, me parece que é isso. Cada era é um nome. Né? Tem um slogan, né? Mas, então, a habitação ficou um pouco esquecida, mas saúde, educação e transporte e a contestação com os gastos públicos, né? Isso também tem sido muito evidenciado. A contestação dos gastos públicos, particularmente os gastos com a Copa do Mundo, foram muito evidenciados. Eu acho que são esses os problemas maiores. E nós não temos, eu não vi a presidente até agora dar qualquer resposta com relação a isso. Né? Ficou evasivo, eu acho. A população tem razão de reivindicar essas coisas, que ela identifica mais imediatamente como responsabilidades dos governantes, que é saúde, educação e tal, a ideia de Estado social, Estado Previdência e tal. Exato. Mas precisava conscientizar a população do seguinte, que ela também tem que se voltar contra o mercado financeiro. Quer dizer, as pessoas estão se endividando bastante, não estão aguentando pagar cartão de crédito, prestação, cheque especial, essas coisas. O rendimento da caderneta de poupança foi reduzido, né? E isso daí tem uma parcela de culpa do governo, sim, mas aparentemente a população está dissociando ainda o sistema bancário do governo, está pensando assim, bom, isso daí é uma malandragem dos particulares, talvez, o governo não tenha muito a ver com isso, quando na verdade tem tudo a ver. E toda essa falta de dinheiro para educação, para essas coisas, quer dizer, agora
a gente vê que tem até mais dinheiro sobrando, porque tem dinheiro para fazer estádio que já está construído é reconstruído, tal, etc. Mas é preciso também associar o seguinte, que boa parte dos recursos, a metade pelo menos, vai para pagar dívida, vai para pagar juros, vai para engrossar o lucro do mercado financeiro, né? Que é um modelo que foi plantado na ditadura e que os governos civis não enfrentaram adequadamente. Eles fizeram muito esforço sim para debelar a inflação, tentar debelar a inflação, mas sem quebrar os ovos, né? Fazer o omelete sem quebrar os ovos, que precisava enfrentar mais o mercado financeiro. Enfrentaram assim, alguns planos mexeram com caderneta de poupança e tal, mas na verdade daí quem paga o pato é o correntista do banco, né? A pessoa que tem caderneta de poupança não são os bancos, né? Isso daí está sendo... Então, essa dissociação um pouco do mercado financeiro, da exploração e do governo, precisava ser desfeita no imaginário popular. O povo precisava entender mais que ele tem um governo a serviço dos banqueiros, não deles. Agora, eu vou perguntar para você assim, mas então, quais reformas que você acha que são mais interessantes de fazer e que não estão sendo discutidas no campo da reforma política? Então, da reforma política, eu observei alguns pontos que eu não vi serem discutidos e que eu acho que não vão ser discutidos, não estão sendo nem citados, né? Por exemplo, um deles é o fim do arrastão, aquela candidatura exótica, né? Vamos dizer assim, um Enéas, um Tiririca, tem uma candidatura exótica para aquele momento, que carrega um caminhão de votos. Voto de protesto? De protesto, ou aquele o gozador, né? Não, voto de escárnio. Escárnio e tudo mais. E aí o que acontece? Algumas pessoas, alguns paraquedistas que estão ali junto com esse voto, ou que estão no mesmo partido, que não tem qualquer tipo de interesse, acaba que teve 20, 30, 40 votos, acaba sendo levado junto, né? Então, essa necessidade do fim do arrastão eu acho importante. O fim das doações empresariais, né? Para tornar a disputa realmente democrática, né? Nós vemos alguns partidos aí com milhões e outros com tostões, né? Nosso caso, por exemplo, representantes, eu como representante do PSTU, você representante do pessoal. Exatamente, né? Nós temos dificuldades de folheto. Então, enquanto nós vemos os partidos... Se você paga a impressão, não tem como pagar a distribuição. E vice-versa. E agora, os nossos folhetos têm que ser entregues de mão em mão e com cuidado, porque a perda de um folheto que significa um custo alto ao partido. É uma dor no bolso. Ao passo que nós vimos aí muitas vezes, a gente que já está nessa luta há muito tempo, os partidos aí tidos como majoritários, né, e que são financiados pelas grandes empresas, eles têm caminhões e caminhões de material que poderiam ser jogados à rua fartamente, porque não ia fazer falta nenhuma, porque quem pagou foi o povo, foi com o dinheiro público. Né? Ou então, as iniciativas privadas, mas a cobrança vai vir a seguir. A partir do momento que eles forem eleitos, eles vão ter que responder a essas empresas a todos os interesses dentro da Câmara. Certo? Então a gente sabe disso. Ou dentro do Executivo. Um deles, que eu cito muito nas minhas aulas na universidade, né, na matéria de transportes, é os lobbies feitos no Congresso e no Senado pelas grandes transportadoras, né? Para que se conserve toda a distribuição das mercadorias utilizando suas rodovias. E ao passo que a gente sabe que o transporte hidroviário e a ferrovia muitas vezes são muito mais baratos, mas não há o interesse, a vontade política que isso seja feito. Por quê? Porque grande parte desses deputados e senadores foram financiados por uma grande quantidade de transportadoras
que defendem esse outro ponto de vista e agora tem que dar a resposta para aquilo que receberam. O fim do fundo partidário, né? Os partidos vivendo com os seus meios, como nós vivemos. Né? Nós não temos colaboração, não temos fundo partidário. Né? A gente faz o quê? Nós vendemos jornal, a gente vende camiseta, então, esses partidos que se virem. Mas eu não estou vendo nenhum desses pontos serem discutidos. E por último, a moralização dos horários gratuitos, que todos tenham o mesmo horário. Isso é democrático. Aí você pode falar um pouco sobre democracia. Agora, não alguns partidos com meia hora e outros com 10 segundos, onde você não consegue colocar nem o seu programa de governo. Quer dizer, colocar programa de governo, você não consegue colocar nem a ideia central do seu partido. Você não tem tempo para isso. E nós sabemos bem disso porque nós vivemos isso. Pois é. Agora, vamos dizer outras coisas que estão fora dessas discussões. Primeiro, proporcionalidade dos estados. Também. Porque esse negócio de vamos ser muito bonzinhos com os estados menos populosos, que acabam super representados, só serve para manutenção dos coronéis, né, no poder. Com certeza. Então, quando, por exemplo, você tem lá no Maranhão o Sarney, que ele sente que ele já está sofrendo algum desgaste, que ele pode qualquer hora ser defenestrado do poder, ele e a família Lobão, né, que é a família Sarney e a família Lobão juntos, né, juntas nessa. O que ele faz? Ele se muda para o Amapá. Por quê? Porque o Amapá é um estado novo, é um território que foi transformado às pressas em estado, então ele vai para lá para ocupar aquele espaço, né? E aí, como são 8 deputados, ele com dinheiro consegue atingir o quociente eleitoral, fazer um deputado pelo menos, né? Consegue se eleger senador e até consegue tirar o Capiberibe. Eu não estou defendendo o Capiberibe não, mas eles tiraram o Capiberibe assim, né? Fizeram, não aceitam ali não ter um sarnezista dirigindo o Amapá, né? Ele tem que ter um sarnezista ou alguém ligado a eles, alguém associado, né? Tem que ter um pacto com eles, assim como também no Maranhão, parece que o prefeito lá de São Luís teve que ser tirado porque era o único grupo que era opositor a eles, né, com chance. Não estamos falando da questão da proporcionalidade e não estamos falando também da questão do Senado, porque essa história de Senado mais poderoso que Câmara dos Deputados, né, que é o caso do Brasil, ele primeiro é um retrocesso. Por quê? Porque no tempo do Império a Câmara era mais poderosa que o Senado. E tinha um motivo muito simples para isso, porque a Câmara era eleita, apesar do voto ser censitário, ela era eleita, e o Senado era nomeado e vitalício. Então o Senado não podia ter poder igual ao da Câmara. Então, o que os países europeus fizeram nessa evolução, porque Senado e Câmara dos Deputados, a origem delas está lá na Idade Média, nos Estados Gerais. Tal. O que eles fizeram? Todo Senado é menos democrático, é menos legítimo que Câmara dos Deputados. Porque a Câmara dos Deputados sempre é eleita, sempre é temporária e sempre tem alguma proporcionalidade na representação, por algum critério. Mesmo quando é voto distrital, ainda tem a proporcionalidade na distribuição da população. Então. E o Senado ele não é proporcional à população. Nunca, e muitas vezes ele não é eleito diretamente. Em alguns países ele é eleito, ou ele é nomeado, ou ele é eleito por assembleias que seriam os governos estaduais, nossos, etc. Mas de qualquer forma, o que eles fizeram na Europa? Alguns países aboliram o Senado e outros transformaram o Senado numa Câmara consultiva da Câmara dos Deputados. Por quê? Porque assim o eleitor sabe quem é que é responsável pela tomada das decisões. O eleitor pode até eleger o seu Senado, mas ele sabe que quem tem a responsabilidade de decidir é a Câmara. O Senado é só para dar um palpite, só para rever a legislação, só para ajudar, para melhorar. Mas quem tem a responsabilidade de tomar as decisões é a Câmara dos Deputados. Na França é assim, na Holanda é assim, na Inglaterra é assim, e na Alemanha também. Quem tem a responsabilidade é a Câmara dos Deputados. E é desses que o povo vai cobrar. Porque não adianta o povo
eleger um monte de gente diretamente e depois não sabe de quem que vai exigir a responsabilidade. Então tem que estar claro quem é que tem o poder deliberativo e quem é que desempenha outra função. E não está sendo discutido aqui. Quer dizer, a Câmara dos Deputados ela já não tem a legitimidade por não ser proporcional de verdade. E ainda se tem mais outra Câmara que não é proporcional mesmo, que é paritária, que é a Câmara dos ex-governadores, dos ex-ministros, ex-presidentes, dos eternos caudilhos. E não se discute o que nós vamos fazer com esse Senado, que tem tantos escândalos como o que a gente viu, né? Vamos abolir o Senado? Vamos transformá-lo em Câmara Consultiva? Isso não é discutido. Então, tem um monte de coisas que estão ficando fora mesmo. E também, que eu vejo, é que a explicação, que outro dia na Globo News estavam falando que o povo seria contrário à lista fechada, porque o povo está reclamando dos partidos. Não é assim. O povo está reclamando do seguinte, de que nesse sistema, do jeito que está, esse fenômeno do arrastão quer dizer o seguinte, você vota hoje num candidato, você sabe em quem você está votando, mas você não sabe quem você está elegendo. E aí o que dizem para a população? Que a culpa disso é dos partidos. Não, a culpa disso não é exatamente do fato de existirem partidos. A culpa disso é desse sistema que não é apresentado de forma clara para o eleitor. As candidaturas são apresentadas, mas não explicam para o eleitor o seguinte, olha, quando você votar no Tiririca, você também poderá estar elegendo o Valdemar da Costa Neto. Que foi o que aconteceu. Que foi o que aconteceu. E foi o objetivo. E foi o objetivo. Então, o povo se queixa dessa falta de transparência, de que ele não obtém aquilo que ele encomendou. Ele encomenda uma coisa e entrega outra. Essa é a história. Pediu sushi e veio a pizza. Então, o que acontece? Ou então pode vir o sushi, mas a pizza vem junto. Né? A pizza vem junto. A pizza com certeza. E então o que acontece? O sistema de lista fechada é para você saber exatamente todos aqueles que você vai estar elegendo se o seu voto servir para eleger alguém. Certo? Então, esse é um ponto que precisava ser esclarecido para as pessoas. O que é o sistema de lista fechada? Você vota em lista fechada para presidente e vice. Você vota numa chapa. Certo? Antigamente não era assim. Você votava para prefeito, era um voto proporcional, né? E você elegia, cada partido podia ter mais um candidato a prefeito no mesmo município, e você elegia o mais votado daquele partido ao votar num dos candidatos daquele partido. O Ortiz, primeira vez que ele se elegeu, ele foi um dos 3 candidatos do PMDB, mas que foi o mais votado. Né? Quer dizer, todo mundo que votou no Milton de Alvarenga Peixoto, a eleição ficou entre os dois do PMDB, votou também elegeu também o Ortiz. Né? Todo mundo que, assim como todo mundo que votou no Ortiz poderia ter contribuído para eleger o Milton de Alvarenga Peixoto. E aí o que nós fizemos quando passou a ser majoritário? Passou a ser uma lista fechada, prefeito e vice. Para presidente também já foi separado, né? Para você eleger uma época, elegeram o Jânio e o Jango, que eram duas fórmulas diferentes, né? O Jânio tinha outro vice e o Jango era vice de outro candidato a presidente. O Jango, se não me engano, era vice do Henrique Lott. Do Marshall Lott. E o Jânio tinha como vice Milton Campos. Uma coisa assim, eu não me lembro agora. Bom, mas então quando você fecha a lista, você já está decidindo todos os que podem ser eleitos deputados e todos os que são suplentes, que é outra questão também. Só que daí, para o sistema de listas funcionar, é que os partidos vão ter que apresentar mesmo as listas na sua propaganda, dizer primeiro candidato, segundo candidato, terceiro e tal. E aí você tem uma ideia de quem que vão ser os suplentes, quem que vão ser os eleitos, caso a sua escolha seja essa. Isso precisa ser explicado à população. E outra coisa que está sendo colocada nessa discussão é essa cláusula barreira, dos 5%, que só aumenta o custo da eleição e que só aumenta a questão da influência do poder econômico na eleição, que é uma das raízes da corrupção no país. Certo? Essa cláusula barreira exigir 5% é um desastre.
Não é boa, é antidemocrática. E na Alemanha, só para ter uma ideia, que eles não estão citando o seguinte, a Alemanha que inventou essa história, dos 5%, Jair, tem uma característica muito peculiar. Começa a eleição, digamos, com um número X de deputados a ser eleitos para o Parlamento Federal, e pode ser que depois da eleição seja X mais Y. Por quê? Porque com o sistema lá que eles têm de 2 turnos para eleger no voto distrital os deputados, mais essa cláusula de 5% para as listas de candidatos, acontece que muitas vezes a representação que sai da eleição não é proporcional à votação dos partidos. Alguns partidos acabam tendo votos, mais deputados do que tiveram votos, proporcionalmente. Então, para corrigir esse problema, eles acrescentam deputados, até dar as proporções corretas. Então, quer dizer, se você trouxer um negócio desse de 5% no Brasil de exigência, é muito provável que você vá para a eleição num dia pensando, nós vamos eleger 513 deputados, e acordarmos no dia seguinte, olha, tem uns 615 agora. Para poder dar certo o resultado. Entende? Então, são essas coisas. Mas, fazer plebiscito não é normal? Você acha que essas coisas não podem ser discutidas e ser colocadas no plebiscito? Podem, normal. Então por que estão falando de golpe? Por que, né? E outra coisa também, vamos parar de falar dessas coisas. A direita, a oposição de direita, falar a direita, como se o governo do PT não fosse da direita. Aliás, não há governo do PT. Quando perguntam para mim, mas qual é o contexto histórico, social que motiva essas revoltas? Eu falo, 30 anos de mudanças que a população está querendo e que não se realizam. 30 anos a contar de quê? A contar da eleição dos governadores de oposição em 1982. O PMDB prometendo que ia democratizar o país, que ia mudar tudo, e não, isso é. Até que a redemocratização acabou saindo. Teve uma hora que a gente achou que não, que a gente ia ter mais Maluf, mais uns anos de militarismo. Tá. Saiu. Mas as outras mudanças não saíram. E aí o PMDB dizia, não, precisamos mais de um tempo, temos que negociar, não podemos ser radicais e tal. Aí veio o governo do PSDB, retroagiu tudo. O pouco que tinha sido conquistado na Constituinte, retroagiu tudo. Depois aí vem o PT, finalmente o PT. O PT que não fazia aliança com ninguém, que não fazia compromisso, que não cedia, que era radical. E há 10 anos que eles estão pedindo, calma, mais um pouquinho, temos que ceder, temos que negociar, é a governabilidade. O contexto histórico-social é esse. Nós temos uma revolução no campo das relações sociais e econômicas, que é a informática e a internet, que é a única mudança que está acontecendo e que está dando alguma capacitação maior para os indivíduos de intervirem nas situações e de se organizarem. Tanto é que foi por redes sociais que essas passeadas foram chamadas. Mas, o que eu estou dizendo é o seguinte, então, o governo do PT há 10 anos está aí, que não é um governo do PT, ou seja, as pessoas votaram 10 anos atrás num pacote de mudanças que não veio. Num Lula que não existiu, né? Num programa de governo que não foi cumprido, né? Para mudar muita coisa num governo que mudou pouquinha coisa. É isso. E votou num PT que está como sabonete dentro de uma bacia de água, se dissolvendo cada vez mais, cada vez sendo menos o PT, cada vez sendo mais não se sabe o quê. Bateu a panela, Sarney, Renan Calheiros, Paulo Maluf, até o Delfim Neto é conselheiro. Por que nós tivemos essa outra, de novo essa subida de preço, essa inflação que está lembrando a década de 70? Mas quem é que o Manteiga tem ouvido? Delfim Neto. Delfim Neto. Que tem essa mesma história de que nós não podemos ter uma moeda muito forte porque nós vamos prejudicar as exportações. Mas à medida que nós enfraquecemos a moeda, nós
pressionamos a inflação internamente. Certo? Então, quer dizer, o contexto histórico-social é isso. Teve uma mudança forte no mundo, que é o advento da internet, da sociedade da informação e do conhecimento. A info-exclusão que diminuiu, ou seja, está tendo uma inclusão digital maior. Né? E, por outro lado, tem essa insatisfação de que as pessoas votaram numa mudança 10 anos atrás e não conseguiram. E temos ainda um partido que se diz de oposição, que é o PSDB, que faz críticas abertas a presidente, mas são críticas que não levam a nada. Não. Por quê? Porque eles não têm proposta, eles não propõem. O que eles propõem de solução? Eu tenho visto uma série de declarações do Aécio e de outros aí, mas o que eles fazem? Eles vêm, eles criticam o PT, como o PT criticava o PSDB quando estava no governo, mas de proposição para a população, de tentativa de resolução de problemas, ou seja, de contribuições a esse contexto social que você acabou de citar, esse pacote que a população espera há 30 anos. Nada. Nada. E se voltar ao governo do PSDB, vão ser mais 4, 8, 12 anos de nada. Porque eles têm compromisso com o sistema financeiro, porque eles têm compromisso com todo esse conjunto de coisas que estão aí e não podem promover reforma nenhuma. Não. Porque eles têm que responder a todos aqueles que o financiam. E se ele tem que responder, ele não pode estar em oposição a qualquer tipo das grandes multinacionais e em relação também aos grandes bancos, representando o sistema financeiro. Então, vai continuar o que está aí. Ou seja, para mim, não muda nada. A percepção que eu tenho é o seguinte, que quando começar o processo eleitoral mesmo, o Aécio vai ficar prometendo para a população que ele vai fazer o que o governo da Dilma já está fazendo e que não está dando certo, que é um choque de privatismo, que já não está dando certo. É isso que ele vai prometer mais do mesmo, como se o mesmo não estivesse acontecendo. Isso que é a grande desinformação que se joga contra a população. E eu acho que a população precisa estar bem ao par disso. Ela precisa exigir mais o que é o dela. Exigir mais a riqueza que ela gera. Entendeu? Olha, falar para vocês aqui, mesmo você que está desempregado, que é estudante, que nos está vendo agora, toda vez que você vai ao bar e você compra o pãozinho, você ajuda a gerar riqueza nesse país pelo princípio da mais-valia, assim como o padeiro que faz o pãozinho. Também você ajuda a gerar mais riqueza quando você paga o imposto sobre esse pãozinho. Nós é que fazemos todas as riquezas. E o mundo entra em crise porque quem faz as riquezas está alienado dela. Vai sempre uma minoria que explora a maioria. Que minoria que é menos de 1%. Governo Fernando Henrique, equipe econômica toda do Fernando Henrique, eram brasileiros, certo, mas brasileiros que tinham trabalhado em Wall Street, como Armínio Fraga, presidente do Banco Central, Pedro Malan, e toda a política econômica do Fernando Henrique foi gestada em Wall Street, como os meios de comunicação dos Estados Unidos já estavam dizendo no começo do primeiro mandato do Fernando Henrique. Só que eles escreviam em inglês e quem lia essas coisas em inglês ficava sabendo o que eles estavam planejando para o Brasil. Né? Quem lia em português lia outra história, outra fantasia, né? Porque não deixava a população saber. Mas tudo que foi delineado no governo Fernando Henrique foi feito a partir de lá e é o que está sendo mantido até agora com pequenas mudanças pelos governos Lula e Dilma. Tá certo? Muito bem. Então, eu acho porque eu concordo que não tem chance desse movimento descambar para a extrema-direita, etc. Porque qualquer movimento em direção à extrema-direita vai contra o que esse movimento agora está pedindo. É só essas pessoas, só pessoas
que se finjam passar por elementos desses grupos que estão lá na rua pedindo mudança. Pessoas que reivindiquem essas manifestações legítimas como sua, mas que na verdade estejam agindo contra elas, é que vão fazer isso. Resumo das posições. PSDB acha que as manifestações têm todo motivo para ter revolta. Antes eles não achavam isso. PSDB e DEM, eles achavam que eram os revoltados à toa, os rebeldes sem causa e sem calça. Agora eles acham que tem, mas que daí, a partir disso, não se deve fazer mudança nenhuma. Essa é a posição paradoxal deles. O PT, que praticamente está sozinho isso, porque até os partidos ditos de direita, né? Os partidos à direita do PT, vamos dizer assim, que estão no governo, abandonaram o PT e diz assim, não há motivo para tanta revolta assim, mas podemos fazer algumas reformas. Qual é a posição que reflete fielmente essas manifestações, ainda que elas sejam plurais e diversas? É aquela posição que diz a revolta sim é mais do que justificada e sim nós precisamos fazer reformas profundas. Quem fugir disso está fugindo do que esse movimento pede, está fazendo outro movimento. Esse é o movimento. Se ele vai ser triunfante, não sabemos. Verdade. Mas é o que o movimento pede. É o que o movimento pede. E parece que a ficha não caiu ainda, né? Porque nós vimos o Renan Calheiros passeando de avião para o serviço público, indo para Troncoso no casamento, né? Em Porto Seguro. E depois vimos ainda o Henrique Alves trazendo a família no avião da FAB para assistir o Jogo do Brasil. Ele é patriota, ele é grande torcedor, então ele veio, e para isso, e para colaborar com a seleção, ele trouxe toda a família junto. Né? Aí devolveu 9 mil reais, o pessoal está calculando de 158 mil o gasto, mas ele devolveu 9, falta só 149. Devolveu 9 mil. 9.700, falta 149 mil reais ainda, mas que eu acho que não vão ser devolvidos, entendeu? Mas parece que a ficha não caiu, continua sendo feita a mesma coisa. Não caiu. Não caiu, eles não estão entendendo o movimento. Não. Né? Aí depois, quando o pessoal parte para determinado tipo de ação, aí eles reclamam. Pois é. Então, gente, eu acho que a gente pode ter já chegado a um fecho nesses debates, né? E vamos ver o que daqui para frente, que rumo a população toma. Eu não quero ditar uma população, eu quero contribuir. Eu acho que eu não preciso comandar, acho que a gente pode voltar à origem etimológica da palavra de comandar, que é co e mandar, mandar junto, né? Enfim, vamos ver que rumo o Brasil toma, vamos ver se o povo será ouvido, se o povo prevalecerá. E se nós fazemos aqui, pela primeira vez, uma transformação que não parte da elite, né? Que parte sim da base da sociedade. Leia o Diário de Taubaté, que vai estar muito interessante nesse fim de semana.